Prezados irmãos e irmãs da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, estamos hoje com a responsabilidade de conversarmos sobre o capítulo 10, versículo 14 e 15, perdão das ofensas. Então vamos ler os itens e em seguida fazermos os comentários. Então, no item 14, o primeiro parágrafo, nos fala o seguinte: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus, que mais vos deve percutir a inteligência e mais alto falar no coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou aos seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansietude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta porventura as vezes que seu perdão desce a te apagar as faltas? Bem, meus irmãos, em relação à questão do perdão, e principalmente em relação à questão do perdão aos inimigos, por que Jesus nos recomenda o perdão? Porque o perdão, ele nos atrela a liberdade de pensamento. Ele faz com que nós desenvolvamos o sentido da fraternidade. E um dia nós vamos conquistar o perdão incondicional, que é aquele que perdoa qualquer tipo de ofensa. Por enquanto que nós somos ainda espíritos imperfeitos e que nós estamos ainda a caminho de uma evolução maior, nós temos que compreender essa questão de perdão aos inimigos não como algo que você vai ter o mesmo nível de confiança que você tem um amigo ter em relação ao inimigo, ou seja, ou algum desafeto. É lógico que se você tem alguma pessoa que não gosta de você, que te humilha, que te agride, é lógico que você tem o direito de defesa. É claro que você tem a possibilidade, né, de se defender e de lutar pelos seus direitos. Então, por exemplo, quando os amigos espirituais falam que a mulher tem que ser a médium da vida, né, tem que ser aquela pessoa que seja o esteio do lar, o esteio da família, eles não estão falando que a mulher tem que aceitar a violência doméstica, né? Então, se a mulher é vítima de violência doméstica, de maus tratos, de humilhações, de violência psicológica, é lógico que a mulher vai ter o direito perante a espiritualidade de fazer o divórcio e arranjar uma outra pessoa, um outro companheiro, e aquele irmão que está doente, que ele seja tratado em algum momento. O que temos que levar em conta é não guardar mágoas, ressentimentos e rancores daquelas pessoas que estão nos agredindo. Esse é o fundamental. Então, é claro, você pode ter uma pessoa aí que você não gosta, que você precise de vez em quando ser mais enérgico com ele. Agora, o importante é que você não guarde ódio, mágoas e ressentimentos. Por quê? Quando você envereda pelo caminho do ódio, da revolta, você vai desenvolver o sentimento de vingança. Você vai querer se vingar daquela pessoa. E quando você está com esse pensamento focado na vingança, você vai atrair espíritos menos esclarecidos que vão fortalecer o que você tem de pior. Vão fortalecer as suas energias inferiores e vão alimentar aquele sentimento de imperfeição que nos caracteriza. Vai recrudescer aquilo que nós temos de pior.
A mágoa e ressentimento também são situações que nós precisamos superar, porque quando você está magoado e ressentido, você fica se alimentando daquela situação. Então, como você se desenvolvesse aquele sentimento mórbido de você estar todo momento relembrando aquele mal que você sofreu. Então, por isso que o perdão é algo que nós precisamos cultivar como um preservativo mental para as nossas emoções. E volto a repetir, o perdão não significa que você tenha que aceitar tudo que o outro faça em relação a você, né? Você não vai curvar-se e aceitar tudo que o outro, né, se coloque. Agora, o importante é você não acalentar ódio, mágoas e ressentimentos em relação àquela pessoa, né? Então, isso que é importante. Tem um relato de um companheiro que não é espírita, que talvez sirva de exemplo para essa nossa conversa. É o Luiz Gama. O Luiz Gama, ele foi um líder abolicionista. Ele surgiu antes do José do Patrocínio. Ele não assistiu à abolição da escravatura, mas ele era um rábula. O que é um rábula? O rábula era uma pessoa que era um advogado sem diploma. Naquele tempo, vocês sabem que o pobre estudar era praticamente impossível. E praticamente um negro estudar era uma coisa impossível. Então, rábula era como se fosse um despachante. Se a gente trouxer aqui para os dias atuais, o rábula era como se fosse um despachante, uma pessoa que entendia de leis, né, e que tinha clientes, tinha pessoas que o procuravam para que ele pudesse defender certas causas. Então, Luiz Gama, ele era um autodidata. Ele leu a Constituição, ele procurou se capacitar, na Constituição naquela época, né? Procurou se capacitar, estudou direito romano, quer dizer, ele teve uma busca para ele se aprimorar no sentido da sua retórica. Então, o que ele fazia? Ele defendia negros que queriam se libertar através de carta de alforria, porque às vezes o negro juntava o dinheiro para comprar a carta de alforria e a pessoa, o senhor, né, chegava e falava assim, não, agora não, tem que ter mais juros, tem que ter juros, esse valor aqui está muito pequeno, eu decidi que vai ser uma coisa maior, né? Então a gente tem que ter um advogado, uma pessoa que defenda a causa do negro. E tinha um aspecto também que quando o negro assassinava o senhor ou o capataz, o que o Luiz Gama falava? Ele dizia o seguinte: o assassinato de um senhor de escravos, de um escravocrata, ou de um capataz, um capitão do mato, alguém que agride escravo, é legítima defesa. Mas de que maneira que ele falava isso? Ele não falava isso com ódio, ele não falava isso querendo denegrir a raça branca, né? Querendo culpar o branco por aquele estado que se encontrava e não incitava os seus clientes ao sentimento de vingança. Então ele partia da premissa que se você escravo matava um senhor de engenho, você estava se defendendo. A gente sabe que a legítima defesa existe no direito, né? Então existem várias ocasiões em que se você mata uma pessoa em legítima defesa, você está sendo assaltado, e se você tem uma arma e atira no ladrão, e é legítima defesa. Então lógico que você vai ter que responder um processo, mas geralmente a pessoa é inocentada. Então o Luiz Gama defendia essa premissa, mas eu estou falando isso que eu li a biografia dele, ele não alimentava ódio da raça branca. Ele sabia que, inclusive ele tinha muitos amigos brancos, e ele conhecia pessoas que já estavam lutando pelo abolicionismo e eram brancos,
porque ele sabia que o problema não era do branco, o problema era do sistema escravocrata que deixava o negro naquela condição. Então a gente está falando sobre o Luiz Gama para exatamente exemplificar essa questão do perdão das ofensas. Ele lutava pelo direito do negro, ele lutava pelo abolicionismo sem ódio, sem sentimento de vingança, sem querer, por exemplo, pegar o senhor de escravo, botar no pelourinho e chicotear da mesma maneira que os negros eram chicotearam. Então essa é a ideia. Então quando Jesus fala para você perdoar o ofensor, você tem que entender que você tem o direito de se defender se você está sendo agredido, mas você não deve acalentar mágoa, ódio, ressentimento, porque isso faz mal para nós. E tem uma passagem de Bezerra que ele fala o seguinte: o ódio algema e o amor liberta. Então, se você conseguir perdoar aquela pessoa, se você não guardar mágoa, ódio ou ressentimento e conseguir perdoar, você não vai mais ter débito com aquele indivíduo. Você está se libertando, você está seguindo a sua caminhada e o companheiro vai ficar lá esperando outra oportunidade. Então, continuando aqui: prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai, que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará, vos assenteis à sua direita. Um outro ponto também que eu gostaria de colocar para vocês, que os amigos espirituais estão falando aqui: humilhai-vos, que o Senhor fará, vos assenteis à sua direita. Essa questão do humilhar-vos não quer dizer que você tenha que ser submisso à vontade do ofensor, que você tenha que ser aquela pessoa que vai abaixar a cabeça para tudo que acontecer de ruim com você em função de uma pessoa que você não gosta. O humilhar-vos é você, em determinadas ocasiões, silenciar. Às vezes é melhor você silenciar, às vezes é melhor você ficar calado do que você querer enfrentar a pessoa e querer e dar problema. Então eu vou contar para vocês um fato que ocorreu com um amigo nosso, que era um companheiro, que ele era de uma instituição espírita que tinha um orfanato. Agora o orfanato já não existe mais, né? Agora essa filosofia de orfanato já foi modificada, já tem outros avanços, mas naquela época havia o orfanato. Então ele era um companheiro que ele comandava o orfanato, e o orfanato tinha uma Kombi, e aí ele de vez em quando saía com a Kombi para pegar mantimentos no outro local e ia com o motorista. Aí, num determinado momento, a Kombi foi cercada e os ladrões queriam usar a Kombi para fazer assalto. E aí renderam o motorista da Kombi e colocaram o motorista da Kombi e ele na parte de trás do veículo, que era um veículo de carga, que tinha aquela parte para carregar mantimento, para carregar as coisas. Não era um veículo de passeio, era um veículo de carga. Então eles colocaram esse companheiro nosso e o motorista, que não era espírita, na parte de trás, amarraram eles, mas deixaram eles com a boca sem mordaça. Então ele falou que durante o trajeto do assalto, o rapaz que não era espírita começou a reclamar, olha, quando eu sair daqui, eu vou acontecer, que eu tenho meu pai é policial e tal, começou a ameaçar o ladrão. Aí o ladrão virou e falou assim: olha só, eu acho bom você ficar quieto, senão a gente vai matar os dois. Eu não tenho medo do teu pai, você pode ser policial, o que for. Eu já não tenho nada a perder mesmo, eu mato os dois. Aí o companheiro falou assim: fulano, faz o seguinte, fica calado, vamos ficar em prece, vamos nos acalmar, porque é melhor agora a gente ficar em silêncio. Porque se a gente ficar reclamando, ficar incitando a violência, nós vamos ser mortos. Aí ele fez isso. Ele conseguiu sensibilizar o companheiro, né, a ficar calado.
E aí ele falou que os dois ficaram orando, aí o companheiro se calou, ficou impresso. Aí depois de um tempo, eles falaram assim, quer saber de uma coisa? Eu vou largar vocês aqui. Não quero saber, não vamos assaltar mais nada não. Vou largar vocês. Do nada, o rapaz falou, vambora, vamos, eu tô vendo que esse negócio aqui não vai dar certo, hoje a gente não tá no dia bom. Aí deixou a Kombi lá no local, desamarrou os dois e foram embora. Então veja o poder da oração, veja o poder do perdão. Então se o rapaz continuasse incitando a violência, o que ia acontecer? Eles iam matar ele e ia dar um problema sério. Então ele conseguiu convencer o motorista da Kombi, que não era espírita, a ficar calado, ficar impresso, e acabou que os dois irmãos lá que estavam em desequilíbrio libertaram ele sem problema. Então, quer dizer, esse negócio de humilhar, não é que você tem que ficar, pelo amor de Deus, não me mata. É melhor você silenciar, né? Ficar em prece e pedir a Deus para que a justiça, que o amparo da espiritualidade seja feita. É melhor. Em várias ocasiões é melhor você ficar calado, ficar em prece, do que você querer brigar, querer discutir, querer bater de frente, porque muitas vezes não adianta nada. Você só vai agravar a situação, ok? Então, continuando aqui. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo, da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, vos tem sempre sob as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo faz 18 séculos. Perdoai os vossos irmãos como preciseis que se vos perdoe. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mas o motivo aí tendes para seres indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento terias em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Então, quer dizer, em relação também a essa questão de nós nos capacitar para perdoar, o importante é a gente não ter sentimento de revide, não é? Porque o que ocorre? Muitas das pessoas que nos prejudicam, então, um outro fato que aconteceu também numa situação que nós verificamos. Teve uma ocasião que eu estava no ônibus. Aí entrou um rapaz, um senhor, né? Sem a perna, e entrou pela frente. E aí entrou e sentou. E ele foi motorista de ônibus. Aí o motorista estava dirigindo o ônibus, viu ele e falou assim: fulano, tá vendo aí, ó? Você era dedo duro, você era um mau colega, você era ruim para os seus amigos. E aí, o que aconteceu contigo? Você sofreu um acidente, perdeu a perna. Isso aí foi castigo de Deus. Quer dizer, ele ficou humilhando o companheiro na frente de todo mundo. Aí falando, ele dirigindo, falando, você foi um mau colega, aconteceu isso contigo que Deus te castigou e tal. E o companheiro lá, coitado, calado, de cabeça baixa, falou nada. Aí uma senhora, que estava uma passageira, falou assim: meu filho, não faça isso. Esse nosso irmão aqui já está sofrendo. Para que você vai piorar a situação? Deixa ele. E não fica piorando a situação dele. Aí começou a conversar com o motorista que estava agressivo. Aí ele falou: tá bom, a senhora deve ser crente, né? Aí ela falou: não, ela era católica. Não, eu sou católica, mas eu sei a questão do perdão e tal. Aí o motorista que estava com a perna amputada ficou quieto. Aí quando ele saltou, ele virou para essa senhora e falou assim: olha, minha senhora, muito obrigado pelo que a senhora falou, porque muita gente gosta de me ver nessa situação. Eu reconheço o companheiro que está aí, o meu colega, ele está com a razão. Eu fui uma pessoa que cometi muito erros e tal, mas eu já estou pagando os meus pecados. E aí, se a pessoa fica falando o tempo todo que eu fui errado, é como se a pessoa estivesse colocando o dedo numa ferida que já está aberta.
Então a senhora me ajudou muito obrigado. E saltou. Quer dizer, aí o outro ficou assim meio sem graça, né? O motorista, sei quem, ficou falando assim. Eu vi isso acontecer. Então veja, olha a atitude dessa senhora, né? Ela teve um equilíbrio, né? De entender que o companheiro foi realmente atingido, né, por uma prova, mas que não cabe a nós ficar ali se vangloriando vendo a desgraça dos outros, né? Então a gente tem que ter todo um cuidado com isso. E nesse momento agora, que a gente está com muito político indo preso, né? A gente também tem que ter cuidado para a gente não ficar vibrando mal contra as pessoas. Claro, quem cometeu erro, quem é corrupto, quem está merecendo cadeia ou quem está merecendo ser processado, tem que responder. Tem que responder. Agora, não cabe a nós ficar gostando de ver a pessoa mal, entendeu? Falando, bem feito, tá vendo? Tá preso, isso aí, o que tinha que acontecer mesmo, que é isso, é aquilo, botando um monte de adjetivos, né, pejorativos na pessoa. Deixa, né, que a justiça divina, a justiça humana se fará, e é melhor a gente calar. Por que isso, meus irmãos? Porque muitos de nós já fomos políticos corruptos, já fomos pedófilos, já fomos, enfim, muita coisa errada, já fomos, já caluniamos muitas pessoas, já cometemos muitos erros, já fomos senhores de escravos. Quer dizer, então o nosso passado também é delituoso, a gente não pode estar julgando o outro, porque nós também temos problemas. Eu já contei aqui para vocês que quando eu entrei na doutrina, eu tinha um prazer de ligar a televisão nas manhãs de domingo e ficar vendo programas de igrejas para ficar criticando. Falar, tá vendo lá, isso aí é burro, aí não sei o que. Aí um dia me veio a seguinte intuição: você já fez isso, você também, na outra existência, foi um padre corrupto, um padre que cometeu desvios doutrinários, que induziu as ovelhas ao desvio doutrinário. Então não fica falando mal dos outros, que você também tem erros. E aí, a partir daí, eu mudei meu olhar. Tá ok? Vamos lá. Espírita, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que vos dizeis, espíritas sede, ouvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo, nada tenho quanto o meu próximo. Então, uma ocasião também, uma jovem me procurou, ela era da Comércio, e a gente fazia parte do atendimento fraterno. E ela foi lá no atendimento fraterno e disse que ela estava muito incomodada com a casa espírita que ela frequentava, porque no dia das reuniões de diretoria, as pessoas brigavam tanto que o jovem que estava fazendo estudo ouvia a briga e que tinha até palavrão, que havia o nível de irritabilidade estava tão grande que tinha até palavrão. E aí ela veio me perguntar o que ela fazia. Eu falei assim, olha, primeiro, você entra em prece por eles, por esses irmãos que estão agindo dessa forma. Se você puder, você conversa com um deles e pede a eles para não ter aquela atitude inadequada na frente do jovem. E se persistir, é o caso, de repente, você procurar uma outra casa espírita. Uma casa espírita que tem equilíbrio, porque também tem aquela história, né? Você continuar numa casa que tem erro doutrinário não é o melhor. Então eu falei para ela, você ora e depois você conversa com um desses companheiros lá da diretoria sobre o que está acontecendo. Uma pessoa que você se afinize mais, que você tenha mais confiança, vai lá, conversa com ele, com o presidente, com o vice-presidente, e fala, olha, vocês têm que se acalmar, porque vocês estão atrapalhando nossos estudos e estão dando mau exemplo para o jovem da casa. Então, quer dizer, é isso que os amigos espirituais estão falando aqui, ó.
Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. E aqui está falando também no início, ó, espírita, jamais vos esqueçais que, tanto por palavra como por atos, o perdão da injúria não deve ser um termo vão. Quer dizer, então você vê uma pessoa que é diretor de uma casa espírita ficar xingando o outro diretor na frente do jovem, praticamente. Que eles ficavam numa sala que era próxima ao local onde se fazia o estudo da mocidade, e eles gritando, um xingando o outro dentro do centro. Então eu vejo que a casa não estava bem orientada, né? Eu não sei se ela fez isso, que depois ela foi acabou a comércio, ela voltou lá para a instituição dela, eu sei que ela fez, mas é isso que ocorre. Então vamos lá, aqui o 15, a gente vai ler também aqui um pedaço para nós comentarmos e já para encerrando o nosso estudo de hoje. Aí vem aqui, olha, essa primeira mensagem aqui do item 15 é de Simeão, e essa segunda aqui é de Paulo Apóstolo, hein? Paulo Apóstolo. Vou ler aqui. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar os amigos é dar-lhe uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto se fores duros, exigentes e inflexíveis, se usais de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tem de indulgência? Ai daquele que diz nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Então, meus irmãos, a questão é a seguinte: tem a parábola do servo infiel, que é a seguinte: um servo foi até o rei, ele tinha uma grande dívida para com esse rei, pedindo a ele para perdoar o rei. Pedindo a ele para que ele perdoasse as suas dívidas, né? Então ele tinha lá uma dívida, digamos, de R$100 com aquele rei. Aí o rei ouviu a solicitação dele e o perdoou. Aí ele foi embora para casa, todo feliz, e encontrou na rua uma pessoa que devia a ele muito menos de R$100. Vamos botar R$30. E aí ele foi em cima, estou falando dinheiro atual, tá, gente? Que lá é sem dinheiros, aí pra gente não falar naquela linguagem naquela época, vamos atualizar. Então, o outro devia a ele, digamos, R$30. Uma pessoa que ele encontrou na rua que estava devendo a ele R$30. Então ele foi em cima desse companheiro que estava devendo a ele e brigou, falou que ia botar ele na cadeia, que ia botar ele na justiça e tal. Aí o senhor ficou sabendo, aqui o rei ficou sabendo, e foi lá e mandou prendê-lo. Falou assim: eu te perdoei R$100 e você não quer perdoar R$30 do seu irmão? Qual é a conclusão? A conclusão é que Deus, quando nós reencarnamos, Deus ele nos dá uma outra oportunidade de nos redimir. Nós reencarnamos com um corpo saudável, reencarnamos numa família equilibrada, mesmo tendo um passado delituoso. Ele nos dá uma oportunidade de nos renovarmos. Então, quando a gente tem problemas com as pessoas, nós temos que fazer um esforço para perdoar, mesmo que seja difícil. Nós temos que fazer aquele esforço, né? E um sentimento que nós temos que desenvolver é o chamado altruísmo. Quando você é amigo de uma pessoa, quando você faz o bem, você não tem que cobrar nada daquela pessoa. Então, um dos problemas que nós temos também é que às vezes grandes amigos nossos se tornam ingratos, né? Não reconhecem o bem que fizemos. Então, a gente não tem que ficar cobrando do amigo algo de gratidão. A gente tem que fazer por fazer, tem que fazer o bem por fazer, né? Independente do que ele faça conosco. Então essas conclusões nós temos que ter presente para nós nos exercitarmos no sentido do perdão incondicional, que nós ainda não conseguimos, mas que um dia nós vamos conseguir. E a parábola do servo infiel nos mostra que Deus, quando nós reencarnamos, ele nos dá uma oportunidade, ele nos dá a possibilidade de nós nos redimirmos, e muitas vezes nós não queremos entender
E aí, quando temos um problema com alguém, a gente já quer pagar a mesma moeda, que é usar a lei de talião, do olho por olho, dente por dente. Então, meus irmãos, é isso que a gente tinha que conversar com vocês. Até a próxima. Jesus nos abençoe.